Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com os irmãos e as suas respectivas famílias. Estamos aqui nessa terça-feira para mais um culto de ensino da Palavra de Deus, o que para mim é um privilégio. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos. Tenho certeza que os irmãos estão orando, buscando ao Senhor, mesmo não podendo nos reunir no templo, mas os irmãos estão em casa, se reunindo com as suas famílias. E é de Deus, meus amados. Continuemos firmes e constantes fazendo isto, e logo, logo, em nome de Jesus, nós estaremos juntos no templo, se alegrando na presença do Senhor. Nós vamos, neste momento, fazer uma oração, e após esta oração, nós estaremos ouvindo um louvor. Adore ao Senhor Jesus, junto com a sua família em casa. Abra o teu coração, irmãos, estamos na presença de Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós estamos em tua presença e queremos te agradecer por esse grande privilégio, ó Deus, de estarmos cultuando ao Senhor. Pai, eu quero nesta oração mencionar a todos os amados irmãos, a igreja do Senhor reunida em Jardim Elisa Maria. Abençoe cada família, abençoe cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cada criança, Senhor. Deus, guarda e livra de todo o mal. Nos lembramos, meu Senhor, das famílias que perderam seus entes queridos, meu Pai, e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa confortar, consolar os corações, concedendo graça e vitória, pois é um momento, meu Pai, que só o Senhor é quem pode trabalhar nestas vidas. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, dê graça também aos profissionais da área da saúde que estão, Senhor, neste combate, Senhor, nesta guerra. Dê graça a eles, meu Senhor. Ajuda, Senhor, meu Deus, meu Pai, a nossa nação e o mundo, ó Pai. Sê com a igreja, sê com o Teu povo. Recebe a nossa adoração, Senhor, meu Deus e meu Pai. Fala conosco por intermédio da Tua poderosa palavra. Recebe o nosso louvor, meu Senhor, e fica conosco. É isso que nós queremos lhe pedir, mas também desde já lhe agradecer no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Sonhei, mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a que nada lhe resiste, pois é rei.
Sim, o dono deste mar também é seu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima sua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria, a calmaria, a calmaria. Glória a Deus. Meus queridos, após ouvir este louvor, eu quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8 e versículo de número 18. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8 e versículo 18. Vamos fazer, queridos, a leitura deste versículo e tomá-lo para a meditação na palavra de Deus nesta noite. A palavra do Senhor diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Repetindo a leitura, irmãos. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus queridos, como os irmãos podem observar, esse texto que nós lemos, ou esse verso que nós lemos, são palavras do apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos irmãos romanos. E neste texto, com o seu contexto, Paulo ele vai tratar das primícias do Espírito, da esperança, mas também da intercessão e da eleição. E ao meditar nessa palavra, irmãos, me chamou a atenção que Paulo ele tinha aqui uma convicção. E ele deixa isso patente para todos os amados irmãos e, por extensão, a nós, que Paulo ele tinha uma convicção de que as aflições do presente século, do tempo em que nós estamos vivendo, do tempo em que ele viveu, na ocasião em que ele escreveu, comparada à glória que há de se revelar aos servos do Senhor, à igreja de Cristo, a igreja que está debaixo das promessas do Senhor, é evidente que esta glória, ela será muito maior. Ela será de um esplendor muito maior do que o que nós passamos de aflição nessa vida. É evidente, irmãos, que as aflições, elas fazem parte da nossa vida aqui na terra. Os irmãos vão se lembrar que Jesus, ele deixou isto muito claro e evidente para a igreja no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16 e versículo de número 33, nós vamos observar Jesus dizendo as seguintes palavras: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, queridos, nós sabemos que as aflições, por mais salvos que sejamos, por mais fiéis que sejamos, por mais obedientes que sejamos ao Senhor, nós não estamos livres de passar por aflições. Aliás, em outro versículo da palavra de Deus vai dizer que muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. É do conhecimento de todos que nós estamos enfrentando, nos dias atuais, dias de aflição. Não é fácil nós contemplarmos o que estamos vendo na mídia. A mídia está como avalanche, enchendo-nos de notícias ruins, de uma mortandade muito grande assolando a humanidade, e os números são cada vez maiores. Os homens estão fazendo de tudo para tentar conter o número de mortandade, e eu penso, irmãos, que a aflição, ela está implantada na terra. Nós hoje vivemos dias de muitas aflições. Perdemos muitos irmãos que estavam conosco, servindo ao Senhor, e é evidente que isso nos traz tristeza. Nós, embora sabemos do destino de cada um desses amados irmãos, mas a ausência dos mesmos entre nós, ela nos traz tristeza. Então essas são as aflições, ou parte das aflições em que Jesus mencionou. E Paulo, ele diz aqui que para ele diz, para mim, tenho por certo que as aflições do presente momento, do presente século, essas aflições, elas não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo sabia que não estava livre das aflições, mas ele também sabia que existe uma glória que há de ser revelada na vida de todo filho de Deus. Que esta glória, com certeza, ela trará um prazer inefável, ela trará uma alegria, irmão, jamais vivida por nós aqui na terra. Glória ao nome do Senhor. Havia esta convicção no coração de Paulo. E eu fiquei pensando, irmãos, se a gente fosse aqui enumerar coisas que nos afligem, nós ficaríamos aqui falando o tempo todo, e é uma lista extensa, imensa, de coisas que nos afligem aqui na terra. Mas eu procurei, irmãos, pensar na glória que há de nos ser revelada. Nós, na verdade, pela misericórdia de Deus, hoje tomamos conhecimento de algumas coisas que acontecerão para que nós consigamos chegar a viver este momento em que Paulo diz, esta glória que em nós há de ser revelada. E nós temos promessas feitas pelo próprio Jesus acerca disso. Glória a Deus. E isto, irmãos, para nós, nos dá uma certeza e traz uma alegria ao nosso coração, que mesmo passando pelas aflições do presente século, nós ainda conseguimos, irmãos, nos alegrar na presença de Deus, conseguimos nos regozijar na presença do Senhor, porque, irmãos, nosso foco ele está em Jesus. Nós estamos focados nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Mesmo passando por momentos difíceis, nós estamos focados naquilo que Deus tem falado ao nosso respeito. Existe uma esperança em nosso coração que ninguém rouba. Nenhuma dessas aflições, ela rouba. Glória ao nome do Senhor. Muito pelo contrário, estas aflições, também chamadas de tribulações, glória a Deus, na vida do salvo, ela produz um efeito. E não é um efeito de desespero, não é um efeito de angústia, não é um efeito de depressão, não é isso. Porque, irmãos, glória a Deus, se nós continuarmos lendo o contexto do versículo em que li,
você vai se deparar no capítulo 8, versículo de número 28, Paulo dizendo as seguintes palavras: e sabemos que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Glória ao nome do Senhor. Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas, irmãos, mesmo as tribulações, mesmo as aflições, mesmo os momentos de tristeza, eles contribuem. Glória ao nome do Senhor. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, agora, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos de número 17 ao 18, Paulo vai dizer o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação, aleluia, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E aí ele continua dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, elas são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas. Glória a Deus. Então, irmãos, Paulo, ele olha para o cenário das tribulações, das aflições, e ele chega a dizer que elas são leves, e elas são momentâneas, e de fato são. Daqui a pouco, irmãos, o nosso Deus, ele aplaca o Covid-19 pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. Então é uma tribulação, é uma aflição que nós hoje enfrentamos, mas ela tem um tempo determinado pelo nosso Deus. Tudo está sob o controle do nosso Deus. E aí Paulo vai dizer que ela é leve, ela é momentânea, a tribulação, mas ela vem e produz, aleluia, ela gera um efeito, ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Mas isto, irmão, só desfruta a igreja que tem uma esperança viva no Senhor Jesus, porque nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Não vai ser, irmãos, nada que aconteça no presente século que vai roubar esta esperança, porque ainda, irmãos, que nós venhamos a morrer, nós temos uma promessa, aleluia, uma promessa muito excelente, feita pelo próprio Jesus, de que nós iremos ressuscitar, de que nós iremos, aleluia, sermos arrebatados, e de que nós adentraremos ao céu de glória e estaremos para sempre com o Senhor. E essa convicção, irmãos, aleluia, é o que nos alegra. Essa convicção é o que nos encoraja para encarar todos e quaisquer desafios, passar por cima de todas as aflições, de todas as tribulações. Aleluia, existe uma promessa, aleluia, de uma glória que vai ser revelada a nós. E nós estamos, irmãos, esperançosos, aleluia, animados, aleluia, crendo que daqui a pouquinho, irmãos, nós entraremos nesta glória. De maneira, irmãos, que nós não nos abatemos, muito pelo contrário, tudo quanto tem acontecido, ele produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Atentemos para o conselho de Paulo. Paulo, ele diz, não atentando para as coisas que se veem. Tem muita gente, irmãos, hoje, apavorado por aquilo que está vendo, por aquilo que está acontecendo, estão se desesperando. Mas nós, como igreja, irmãos, vamos atentar para aquilo que nós não estamos vendo. Aleluia! Glória a Deus! Atentando para as promessas do Senhor, atentando para as promessas do Senhor inseridas na sua palavra. Creia em Deus, irmão. Glória ao nome do Senhor. Creia na sua palavra. Creia nos seus profetas e vivereis. É o que nos diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, aparece aí homens, como por exemplo, por esses dias apareceu, com profecias, dizendo-se ser profeta, estabelecendo datas. E aí me perguntaram, será que isso tem fundamento? Será que isso é verdade?
Glória a Deus. Eu disse, a verdade para mim está na Bíblia Sagrada. E a Bíblia é um livro atual, queridos. Glória ao nome do Senhor. Eu prefiro ficar com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. E dessa forma, irmãos, eu vou vivendo. Glória ao nome do Senhor. Aconselho você a fazer a mesma coisa. Vamos atentar, queridos, para as profecias inseridas na palavra de Deus, porque aqui, irmãos, ela é fiel e verdadeira. E Jesus vela pela sua palavra para a cumprir. Então vamos, irmãos, não ficar atentando para as coisas que se veem, para as coisas que se ouvem no presente século, mas vamos nos atentar para as coisas que não se veem, aquelas que Jesus falou, glória a Deus, e que nós pela fé acreditamos, que nós pela fé tomamos posse, porque estas, irmãos, elas são eternas. Glória ao nome do Senhor. Elas são eternas. E que glória é essa, irmãos, que a nós há de ser revelada? Eu fiquei pensando no processo em que nós passaremos para tomar posse dessa glória, para viver nessa glória. Glória ao nome do Senhor. E uma das coisas que acontecerá, irmãos, e o que nos introduzirá nessa glória, é evidentemente que será o arrebatamento da igreja. Jesus, irmãos, ele prometeu que ele vem. Aleluia. E eu estou esperançoso, esperando Jesus hoje. E acredito que você também está esperando Jesus hoje. E quando isso se cumprir, irmão, quando esta promessa de Jesus se cumprir, acontecerá um processo maravilhoso. E Paulo, ele trouxe um pouco dos detalhes do que acontecerá no cumprimento desta promessa de Deus. Escrevendo a sua carta aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 53 ao 58. Aleluia! Para que nós entremos nesta glória, acontecerá um processo de transformação. E uma das coisas que acontecerá, irmãos, para adentrarmos na glória, é receber um corpo glorioso. Aleluia! E Paulo falando sobre isso, ele diz o seguinte, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53 ao 58. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia! E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! E aí vem uma pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas presta atenção, irmão, mas graças a Deus, aleluia, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos de Jardim Elisa Maria, sede firmes, sede constantes, aleluia, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, daqui a pouquinho vai se cumprir esse texto na nossa vida. Nós receberemos este corpo glorioso para adentrar neste cenário de glória. Aleluia, vai se cumprir, irmão. Glória ao nome do Senhor. Alguém está hoje preocupado. Aí apareceu o profeta dizendo que num dia tal o espírito da morte vai estar aí ceifando muitas vidas. Queridos, quem tem poder sobre o espírito da morte é Jesus. Aleluia! E aqui existe uma pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Aleluia! Ou o teu aguilhão, aonde está? Aonde está? Irmão, Jesus, ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre o inferno. Então descansa o teu coração. Se alegre na presença do Senhor, porque ninguém morrerá, irmão, se Jesus não permitir. É Ele, aleluia, que tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Os irmãos lembram de João lá na ilha de Pátimos? E a Bíblia diz que ele foi para aquele lugar por causa da palavra de Deus. Glória a Jesus. Quando ele menos, aleluia, imagina, aparece o Senhor Jesus falando com ele. Vamos ler, irmãos, Apocalipse, capítulo de número 1.
Olha como se apresenta Jesus para João, lá na ilha de Patmos. Aleluia, glória a Deus. E nós estamos lendo esses textos, irmãos, para que o teu coração fique em paz. É Jesus que está no controle. Aleluia. A morte, ela não tem poder. Aleluia. Porque quem tem poder sobre a morte é Jesus de Nazaré. Se nós lermos Apocalipse capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, vamos ler. Aqui diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, Deus Pai, e da glória e do poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aleluia. Olha só ele se identificando. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E João continua dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui eu arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E na sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e da sua boca como uma voz. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando eu vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Preste atenção, irmão. E o que vive, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho, ele tem o quê? As chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, e as que são depois destas, ou as que hão de acontecer. O mistério das 7 igrejas, ou das 7 estrelas, que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Veja, irmãos, que Jesus se apresenta a João,
E João começa a descrever como, aleluia, era o Senhor. E ele descreve aqui o Senhor, mas o que me chama a atenção é que Jesus diz para ele que ele é o primeiro e o último. É o que vive, é o que foi morto, mas eis que está vivo para todo sempre. E ele tem, irmãos, as chaves da morte e do inferno. Então não há o que temer, irmãos. Glória a Jesus. Não há o que temer. Ah, pastor, diante disso, então agora eu vou andar fazendo estripulia. Eu vou andar sem máscara, não estou nem aí, vou fazer aglomeração. É claro que não, irmãos. Glória a Jesus. Mas o que nós não podemos deixar é o pavor tomar conta do nosso coração, porque o nosso Senhor está no controle. E ninguém morrerá se o Senhor não permitir. Glória ao nome do Senhor. Ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. E sobre a sua igreja, sobre nós, repousa as promessas de Deus. Descanse, irmão, nas promessas de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho, irmãos, nós receberemos um corpo glorioso e estaremos para sempre com o Senhor. O que cabe a nós, tendo conhecimento dessas promessas e tendo convicção das mesmas, o que cabe a nós, irmãos, é fazer o que Paulo disse: irmãos, aleluia, sede firmes. O que o Senhor espera de cada um de nós, irmãos, da sua igreja, em meio a estas circunstâncias que estamos vivendo, é firmeza, aleluia, é crer nele, sede firmes, sede constantes, não titubia não, irmão, não abaixe a guarda, continue lutando, continue em oração, continue crendo na palavra de Deus, continue adorando o nome do Senhor, aleluia, foque, irmão, em Jesus. Nós somos instruídos a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tem muita gente, irmãos, tirando ao seu olhar de Cristo e estão se apavorando, estão contraindo doenças, irmãos, psicológicas, apavorados, entrando em depressão, quantos dando cabo da sua vida. Mas a igreja não vive assim, irmão. A igreja tem uma promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. E as aflições do presente século não hão de se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Glória ao nome do Senhor Jesus. Diante disso, irmãos, ficamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Temos uma esperança, irmãos, que não está morta. Ela está viva, uma viva esperança. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo de número 1, versículo de número 37, ele vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Aleluia! Viva esperança pela ressurreição de Cristo, ou pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, olha aí, irmãos, para uma herança incorruptível, incontaminável, glória a Deus, e que não se pode murchar. Guardada onde, irmãos? Guardada nos céus. Para quem? Para vós, irmãos. Para nós. Para a igreja de Cristo. Aleluia. Que diante ou mediante a fé estais guardados na virtude de Deus. Para quê? Para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Você está alegre, irmão? É possível, pastor, se alegrar num momento como esse? Momento de perdas, de baixas. Glória a Deus. A nossa maior alegria, irmãos, ela consiste em saber que o nosso nome está registrado no livro da vida. Nisso consiste a nossa maior alegria. Glória a Deus. E aqui diz, em que vos alegrais, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, olha aí, irmãos,
para que a prova da vossa fé, que é o que nós estamos vivendo hoje, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, que essa prova, irmãos, da nossa fé, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando Jesus vier, irmãos, buscar a sua amada igreja, todos vão ver, glória a Deus, o quanto valeu a pena ser fiel ao Senhor. Todos verão o quanto valeu a pena, irmãos, crer em Jesus Cristo. Aleluia. Essa prova da nossa fé, irmãos, que hoje nos dá esta convicção, esta alegria, este desejo ardente no nosso coração de continuar sendo fiel ao Senhor, de continuar obedecendo a Ele, a Sua palavra, de continuar honrando a Ele. Tem alguém, irmãos, que se aproveitou do momento, do afastamento, aleluia, da igreja, e está, irmãos, se distanciando também de Jesus, está deixando de obedecer a Jesus, está aderindo àquilo que o mundo está oferecendo, está iludido com a glória do presente século. Mas, irmãos, a igreja não é as quatro paredes, a igreja somos nós. E aonde quer que nós estejamos, nós estaremos honrando, servindo, obedecendo, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Ainda que alguém questione, como questionou a mulher, irmãos, de Jó, diante de uma calamidade que ele vivia, ela disse a ele: ainda retens a tua fé nesse Deus, a tua obediência, a tua fidelidade a esse Deus? Amaldiçoa ele e morre. Jó tinha tido baixas na sua família, ele estava vivendo uma calamidade terrível, mas ele era crente, irmão. E o que ele disse para ela? Olha, mulher, como louca tu falas. Deus me deu, Deus também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Ele continuou adorando ao Senhor. E assim, irmão, que todo salvo, que tem essa convicção da sua salvação, e de que daqui a pouquinho estará adentrando nesta glória, aleluia, é assim que o salvo procede. Jesus te dá graça, irmão, para proceder dessa forma. Você crê? Receba a graça de Deus para vencer as aflições, como crente, de cabeça erguida, olhando para Jesus. Receba a graça da parte de Deus aí na tua casa. Receba a alegria do Espírito Santo, aleluia, para você continuar rompendo, para você se alegrar na presença do Senhor, mesmo passando pelas aflições. É fácil? É lógico que não é. Aleluia, mas é possível com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, irmãos, esta prova da nossa fé, daqui a pouquinho, irmãos, ela vai se achar em louvor, em honra, em glória, na revelação de Jesus Cristo. Meus amados, estamos caminhando já para o final dessa mensagem. Mas nós vamos ver, irmãos, o apóstolo Paulo tratando do sofrimento, tratando destas aflições. E isso não acontece na nossa vida por acaso, tudo tem um propósito. E é interessante, irmãos, que Paulo diz que ele se gloriava. Mas se gloriava no quê, irmãos? Ele se gloriava nestas tribulações, nestas aflições, porque tinha uma certeza no seu coração que tudo isso, tinha um propósito, ao ponto de ele escrever a sua carta aos Romanos, capítulo 5, e versículo de número 3, do versículo 3 ao 5, ele vai dizer o seguinte: e não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz. A tribulação produz, irmão. E produz o quê? Produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência produz, irmãos, a esperança. Aleluia. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Aleluia. Pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Então, irmãos, as tribulações que nós passamos aqui nesta vida, elas fatalmente vão produzir em nós o quê? A tribulação, ela vai produzir a paciência. Já dizia alguém: irmão, você está orando pedindo a Deus paciência? Pode se preparar. Muita tribulação vai vir sobre a tua vida, porque o que produz a paciência é a tribulação. Mas, irmãos, isso é uma realidade. Nós estamos aprendendo muito, irmãos. As pessoas estão aprendendo muito nos dias em que nós estamos vivendo. Sendo acometidas por essa tribulação, irmãos, tem pessoas que estão revendo a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de lidar com o próximo. Glória a Deus. Pessoas que nós amamos, aleluia, que nós faríamos de tudo para tê-los ao nosso lado. Em fração de minutos, irmãos, elas estão indo embora. Isso nos faz refletir, irmãos, o quanto nós devemos valorizar as pessoas enquanto ela está com vida. Valorizar enquanto ela está no caminho conosco, enquanto está ao nosso lado. Aleluia. Valorize a tua família, irmão. Valorize, glória ao nome do Senhor, o teu trabalho. Valorize a igreja que Deus tem te colocado. E cada irmão, aleluia, que congrega contigo naquele lugar, valorize. Aleluia. Valorize a tua vida, querido. A oportunidade que você tem de viver. Valorize cada minuto. Glória a Deus, e aproveite da melhor maneira possível. Eu costumo dizer, viva a cada momento intensamente, como se fosse o último minuto que você tivesse para viver. Como se você soubesse que em alguns minutos você não estaria mais aqui nessa terra. Então faça, irmãos, tudo da melhor maneira possível. Glória ao nome do Senhor. Queridos, Paulo, ele nos deixa este esclarecimento acerca da tribulação e do que ela produz. Ela produz a paciência, e a paciência, ela também produz a experiência, a esperança. E essa esperança, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos enviado. Irmãos, essa esperança, como eu já disse, é Jesus. Glória a Deus. E Jesus não é, irmãos, de confusão. Ele é fiel. As suas palavras são verdadeiras. Glória a Deus. Fique com o que Jesus está dizendo. Procure saber qual é a vontade diretiva de Deus para a tua vida. Glória a Jesus. E é isso que vai trazer paz ao teu coração. E é isso que vai fazer com que você supere todos e quaisquer obstáculos que venham contra a tua vida. E para finalizar, irmãos, eu gostaria que você tivesse uma convicção no teu coração, depois de ouvir esta mensagem. Glória a Deus. Se nós lermos em Provérbios, capítulo de número 23, e versículo de número 18, ali você vai se deparar com as seguintes palavras: porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Há um fim bom, irmão. Aleluia. Há um fim bom. E o fim, glória a Deus, para a igreja de Cristo é a glória, que na verdade é o fim para esta vida, mas o início de uma vida eterna, gloriosa com Jesus. Deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Tua esperança não será frustrada. A tua esperança não será em vão. Aleluia. Jesus, ele vem. Glória a Jesus. Ele vem para arrebatar a sua igreja, para introduzi-la num céu de glória. Aleluia. Esta é a nossa maior esperança. E nada nesta vida vai roubar esta esperança. Aleluia. Glória a Deus. Guarde esta palavra no teu coração e creia, irmãos, há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Fica firme na presença do Senhor e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Receba, querido, a paz do Senhor no teu lar, no teu coração e descanse nas promessas de Deus. É isso, irmãos, que Deus colocou no meu coração para compartilhar convosco nesta noite.
em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos agora orar ao Senhor, agradecendo a Deus, irmãos, por tudo que Deus tem falado ao nosso coração. Oremos pelas famílias de todos, irmãos, não apenas dos nossos, mas de todos que estão passando por momentos de aflição. Oremos para que Deus venha confortar os corações, para que Deus venha aplacar este mal e usar de misericórdia com a humanidade. Só Ele, irmãos, só Ele tem poder para trazer a solução. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós queremos Te agradecer e Te louvar, ó Pai, por esses momentos que o Senhor nos permitiu estarmos aqui meditando na Tua palavra. Senhor, eu sou grato a Ti por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. E nós, meu Pai, ansiamos, anelamos por esta glória, por estar para sempre contigo, ó Pai. Nos ajude a permanecer firmes, a permanecer crendo nas Tuas promessas, a ouvir a Tua voz, a ler a Tua palavra, a obedecer a Tua vontade, ó Pai. Dá graça a cada um dos Teus filhos, alcance todas as famílias, meu Senhor. Deus, aqueles que perderam seus entes queridos, meu Senhor, eu volto a lhe pedir, conforta e consola os corações. Aqueles que estão contaminados por este mal, Senhor, cura. Deus, tenha misericórdia. E, Pai, salve a humanidade. Usa a nossa boca, usa a nossa vida, aleluia, para resgatar a muitos que ainda estão, meu Deus, meu Pai, perdidos. Deus, abençoe a igreja, abençoe, Senhor, meu Deus, meu Pai, a todos os Teus filhos, e sê conosco. É isto, meu Pai, que nós queremos lhe pedir, mas também, desde já, lhe agradecer, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com toda a amada igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.